Olá pessoal, está começando mais um PSOL nas redes. Hoje temos dois temas: a luta atual contra a extrema-direita e a situação das escolas cívico-militares. Ju, quem são nossos convidados? Oi gente, temos a presença da professora Neiva Lazarotto, que fará uma análise sobre a decisão do governo Lula de encerrar o Programa Federal de Escolas Cívico-Militares. E vamos começar com o deputado federal do PSOL Rio, Glauber Braga, falando sobre a extrema-direita. Olá, pessoal nas redes aqui com o deputado Glauber Braga, diretamente aqui do gabinete dele, em Brasília. Hoje nós queremos perguntar aqui para o Glauber e a participação dele e posição sobre... Nós vimos que Bolsonaro ficou inelegível, né? Mas a extrema-direita no Brasil segue atuando, né? Então, Glauber, tu tem feito denúncias graves aqui na Câmara. Eu queria que tu falasses um pouco disso para que nós entendamos, né? Porque essa luta não acabou nas urnas, né? Ela segue no dia a dia do cotidiano dos brasileiros. Então, como está essa ofensiva da extrema-direita hoje? Berna, primeiro dizer que é um prazer estar mais uma vez aqui contigo, com o Mário, o pessoal nas redes, a todo mundo que está acompanhando. Bolsonaro inelegível foi uma etapa que tinha que ser cumprida. O início de um processo de responsabilização de um genocida que ficou na presidência da República, que procurou durante seu governo naturalizar o absurdo. E a turma de Bolsonaro continua a tentar fazer isso. Eu vou te dar aqui dois exemplos mais recentes. Um deputado de Goiás, ligado a Bolsonaro, à extrema-direita, uma figura do que há de pior na política, me dá uma entrevista num podcast onde diz que na África, no continente africano, a democracia não existe, ou os países não conseguem estabelecer uma democracia porque os africanos têm um QI muito baixo. E ele diz isso tentando estabelecer essa mensagem como se tivesse um caráter científico. Do ponto de vista histórico, a gente sabe quem fez isso. Quem tentou estabelecer dados científicos para dizer que, para justificar o extermínio e para dizer que um povo é superior a outro povo nascido em outra região ou de uma outra etnia ou com características culturais diferentes daquele que está expressando a mensagem. O sujeito disse isso. E ele não voltou atrás, não. Ele reafirma o que disse, e inclusive de maneira arrogante, diz que vai processar quem está chamando ele de racista. Eles tentam naturalizar o absurdo. Agora, o tal do André Valadão, sujeito dos Estados Unidos, já com uma campanha preparada a favor da liberdade de expressão, ele, durante um culto, diz que Deus passou a tarefa para aqueles que o assistiam no culto, porque se pudesse, matava todos, se referindo à população LGBTQIA+. Se você assiste o vídeo e vê o que ele disse, palavra após palavra, você vai ver de maneira evidente que a mensagem que está sendo propagada por ele, que foi um apoiador entusiasmado de Bolsonaro, é uma mensagem de facilitar o homicídio, a violência, o ataque à população LGBTQIA+. E aí depois ele grava um vídeo dizendo que foi um equívoco de interpretação de quem o fez, porque ele não está falando em assassinato, não está falando em morte. Chega a citar a realização do trabalho sujo que agora tinha ficado para os homens. Essa turma tenta naturalizar essa quantidade de absurdos. Isso é a representação dessa extrema-direita, que reúne fundamentalismo,
ampliação do Estado policial, elitismo extremo com a aplicação da agenda ultraliberal de desmonte. Se Bolsonaro ficou inelegível nessa primeira etapa, a nossa tarefa é continuar lutando para enquadrar e derrotar de maneira definitiva essas estruturas que deram sustentação a esse projeto de morte quando esteve no governo e que continuam dando sustentação a essas ideias na disputa social que fazem. A tarefa da esquerda é não fazer um debate lateral, é ir para cima desse pessoal, mantendo as nossas bandeiras de esquerda levantada e demonstrando que eles são a representação de um fascismo que não pode prevalecer. É isso aí, Glauber. Nós do pessoal da Rede temos feito um debate, né, com nossos ouvintes, do pessoal em todo o país, a esquerda que nos acompanha, né, mais independente, inclusive esquerda petista que atua, que às vezes é convidada por nós, de que a crise de 2008 abriu um cenário onde há saídas mais radicalizadas para a crise. Eles aumentando a superexploração e radicalizando nas pautas antidemocráticas, racistas, homofóbicas, machistas, né, em todo o mundo. Aumenta a violência no mundo porque é necessário, para impor esse programa econômico de saída para a crise econômica criada por eles mesmos, né, tem que derrotar a população. E ela pode ser identificada com LGBTQIA+, pode ser as mulheres, os inimigos, imigrantes, né? Os trabalhadores, aqueles que se organizam, mas eles precisam derrotar a maioria da população para impor esse programa. Por isso, o teu papel aqui no Parlamento é fundamental e a gente agradece mais uma vez essa tua contribuição. Berna, eu que agradeço pelo trabalho de comunicação que vocês estão fazendo com o pessoal nas redes, que é fundamental, e queria aproveitar esse final para reforçar mais uma vez uma mensagem de solidariedade às 6 companheiras parlamentares que estão sofrendo uma tentativa de cassação no Conselho de Ética da Câmara. E estão sofrendo isso porque fazem o correto, porque fizeram o correto, que foi denunciar a representação da aprovação daquele projeto 490, que é, sim, um projeto assassino contra os povos indígenas, a partir de tudo que traz. Marco temporal, demarcação de terra sendo realizada pelo parlamento burguês para impedir qualquer tipo de demarcação existente. É um projeto, de fato, assassino. E por terem feito essa denúncia, Lira, bancada do latifúndio, centrão, extrema-direita, vão para uma ofensiva machista, porque escolheram 6 deputadas para levar ao Conselho de Ética e para tentar fazer com que elas sejam caladas. Não vão conseguir calá-las, mas é importante a gente intensificar essa denúncia, porque essa não é uma ofensiva só do Lira. É uma ofensiva de associação do centrão, Lira e extrema-direita, tentando calar vozes que enfrentam essa agenda de destruição, como você tão bem pontuou. E o agronegócio, né? Há pouco tu nos dizia que eles querem colocar a Lei Candir na Constituição. Ou seja, o agronegócio já recebe verbas vultuosas do Estado, né? E, além disso, não fica nada de imposto aqui, não fica R$1 de imposto. Há safras e mais safras recorde, né? Exportação e etc., dólares que eles ganham, e não fica R$1 no Brasil, explorando, pegando a nossa água, usando as nossas terras, invadindo terras indígenas. E por trás dessa luta contra o marco temporal está isso, está o agronegócio se beneficiando, porque os indígenas protegem a floresta, protegem as nossas terras, e eles precisam derrotá-los também, né? Eu acabo sempre chamando eles de bancada do latifúndio, porque aqueles que não acompanham esse debate político mais de perto pode pensar que quando a gente fala de agronegócio está falando da agricultura familiar, que é quem de fato coloca comida na mesa de brasileiros e brasileiras. Não, a gente está falando das grandes propriedades, de quem tem muita grana, de quem exerce um enorme poder, de quem manda comida para fora, enquanto durante o governo de Jair Bolsonaro, por exemplo, tinham mais de 100 milhões de pessoas passando por algum tipo de insegurança alimentar no Brasil. Terceiro produtor de alimentos do mundo, né, o Brasil? Monocultura, é a turma que força as fronteiras agrícolas, é a turma que trabalha pelo desmatamento da Amazônia. Esse é o enfrentamento que tem que ser feito. E agora, como você disse,
querem, na chamada reforma tributária, a constitucionalização de que não vão ter que pagar imposto com aquilo que remeterem para o exterior. Porque isso já existe por lei, mas eles querem que esteja na lei maior do país, na Constituição, que é aquela que divide poder dentro de uma nação, de um país. É um absurdo. Infelizmente, essa bancada do latifúndio tem muito poder aqui no espaço da Câmara. São eles, inclusive, que estão tocando a CPI do MST, nessa associação com a extrema-direita fascista. E é fundamental que a gente tenha solidariedade ao MST e solidariedade a todos os movimentos sociais de luta contra essa ofensiva que tenta criminalizar quem está simplesmente cumprindo o seu papel, que é denunciar as injustiças de um sistema econômico onde poucos têm quase tudo e uma maioria não tem quase nada. Claro, a desigualdade no Brasil é institucional, né? Infelizmente é isso. Mas, mais uma vez, obrigada, Glauber, por essas tuas palavras aqui para o povo do Pessoal na Rede. Então, sigam nos acompanhando, compartilhem, né? Curtam aí o Pessoal na Rede. Agora, o Pessoal nas Redes traz uma análise da professora Neiva Lazarotto, do 39º Núcleo do CEPERS, sobre a situação das escolas cívico-militares. Fui convidada pelo PSOL nas redes para falar sobre a polêmica desta semana do fim ou não da escola cívico-militar. A companheira Berna me fez 2 perguntas. Uma delas é por que nós estamos nessa luta pelo fim da escola cívico-militar. E a segunda, o que significa o ofício expedido pelo MEC nessa semana e quais os seus limites. Então, por que nós, lutadores e lutadoras da educação pública brasileira, somos contra a escola cívico-militar? Ela é uma escola dos sonhos do Bolsonaro. Foi criada por decreto em setembro de 2019, logo no primeiro ano do seu governo. Um modelo de escola diferente das escolas militares que existem, de alta qualidade, com grandes recursos, né? E, enfim, que tem inclusive seleção para o seu ingresso e por isso figuram entre as primeiras do IDEB no país. A escola cívico-militar é a nossa escola da educação básica pública, seja das redes estaduais, seja das redes municipais. O que o Bolsonaro e o bolsonarismo, a extrema-direita quis? Entrar nas escolas normais das redes públicas e interferir na formação dos nossos estudantes, colocando ali militares aposentados, seja das Forças Armadas, ou nos estados, como é o Rio Grande do Sul, onde uma lei do Tenente-Coronel Zuco criou a possibilidade de que aposentados da Brigada Militar atuem como monitores. E eles alegaram que seriam apenas para oferecer a segurança, desenvolver o civismo, o amor à pátria, ajudar os professores na disciplina. Isso é parte do seu objetivo. Já é grave isso, porque tanto a LDB quanto a nossa Constituição Federal prevêem uma escola pública laica. E nós somos contra, desde então, essa interferência militar nas escolas. E eles queriam ir além disso. O programa das diretrizes da escola cívico-militar prevê, inclusive, interferência na gestão administrativa e pedagógica. Um diretor pedagógico militar sendo assessor das direções das escolas. Então ali se dava uma interferência. Por isso, com mobilizações, com denúncias e inclusive aqui no Rio Grande do Sul, através do 39º Núcleo do CEPERS, que eu sou diretora-geral, e com a Intersindical, nós ingressamos com uma ação judicial para impedir novas escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul. Ingressamos em 2021. E a decisão do Tribunal de Justiça aqui nos concedeu um ganho ao final de 2022, impedindo a instalação de novas. O Rio Grande do Sul tem 45 escolas cívico-militares, algumas da rede estadual e outras das redes municipais. Aqui em Porto Alegre, apenas uma
na rede estadual, Escola Visconde do Rio Grande. E no Brasil, segundo o MEC, os dados do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militar, são pouco mais de 200 das milhares de escolas que existem no país. Segundo o Ministério da Educação, apenas 0,54%, se eu não me engano, das escolas aderiram. É uma baixa adesão. Então nós vemos tendo esse embate. Nessa semana, o Ministério da Educação, no dia 10, emitiu um ofício dizendo que depois de uma análise, de um estudo sobre o programa e a sua implementação, chegou à conclusão que deliberou pelo seguinte: deliberou o progressivo encerramento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Isso significou o fim das escolas cívico-militares? Não, já explico por quê, respondendo a segunda pergunta que a companheira Berna me fez então. Isso significa que o Ministério da Educação, do governo Lula, dirigido pelo ministro Camilo Santana, está determinando que progressivamente as secretarias estaduais de educação e secretarias municipais possam ir organizando o encerramento do programa, ou seja, a transferência de recursos federais para essas escolas cívico-militares em todo o país. Vou dar um exemplo. A Escola Visconde do Rio Grande, aqui em Porto Alegre, que fez um processo de consulta à comunidade, e os que participaram, mobilizados com certeza pelo bolsonarismo, foram lá e disseram sim, nós queremos. E tinha a promessa de R$650 mil. Esse dinheiro não chegou à escola. A escola de cívico-militar hoje tem apenas a logomarca, sequer tudo que prometeram, os uniformes para os estudantes, como nas outras escolas que existem no país, chegaram. Então o Ministério da Educação está dizendo que é inconstitucional a transferência de recursos para pagar militares que já ganham R$9 mil, para receberem mais R$5 mil, sei lá quantos mil reais, a mais que os professores, para atuarem nessas escolas. Então nós estamos agora aguardando que o MEC emita outras orientações para as secretarias municipais de educação, e é preciso que as comunidades, que os estudantes, os educadores, as comunidades lutem para termos uma escola pública de qualidade. Não é possível concordar com esse programa que transfere bastante dinheiro para poucas escolas, pouco mais de 200 no país, somente 45 aqui no estado. E muitos governadores estão dizendo que vão manter. Então atenção, colegas, atenção, comunidade da escola pública básica, das universidades. Nós precisamos somar forças para revogar o decreto do Bolsonaro que criou a escola cívico-militar. Na Zero Hora aqui do Rio Grande do Sul, que é o jornal afiliado da Rede Globo, tem uma declaração do ministro Camilo Santana dizendo que a Casa Civil está realizando estudos para acabar com o decreto que criou a escola cívico-militar. Esperamos que isso vá em frente, vamos fazer pressão, é necessário. Assim como é necessário a mobilização de todas as comunidades escolares, nós estamos terminando o primeiro semestre do ano letivo de 2023, lutemos pela revogação do novo ensino médio, porque o novo ensino médio é a interferência do setor empresarial na educação, tanto do ponto de vista do projeto de educação, acabando com disciplinas que levam ao pensamento crítico, a formação integral dos nossos estudantes, que vai dificultar o acesso à universidade, provavelmente com o fim das cotas se permanecer esse novo ensino médio, assim como a transferência de dinheiro para o sistema empresarial, para o Lehman, Itaú, para o Sistema S. Então veja que são dois projetos que estão tentando tomar conta da escola, da educação pública brasileira, a escola cívico-militar e o novo ensino médio. Nós estamos nesta luta, conclamamos a todas as educadoras e educadores do Brasil, todas as trabalhadoras, os trabalhadores, a esquerda brasileira, a exigirmos do presidente Lula a revogação do novo ensino médio e a revogação do decreto que criou as escolas cívico-militares. Foi para isso que nós lutamos, para tirar o Bolsonaro da presidência da República e reconstruirmos a democracia em nosso país. Assim termina mais uma edição do Pessoal nas Redes. Se você gostou, deixe o seu comentário, curta e compartilhe. Beijos e até mais!